Olá, amigos refrigeristas, bom vocês? Pessoal, o tema desse vídeo hoje vai se chamar, né, o que eu chamo de efeito de compressor de ar comprimido, tá? Isso ocorre também em sistemas de refrigeração e ar-condicionado, quando a gente faz aqueles testes, né, de pressurização ou estanqueidade, né, em sistemas de climatização e refrigeração, né? Esse efeito, né, de compressor de ar comprimido que eu falo, geralmente acontece mais em sistemas que já estão operando, né, mas também não deixa de acontecer em sistemas novos que a gente está fazendo aquelas instalações e também a gente deixa lá esses testes de estanqueidade com 24 horas, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, esse efeito compressor de ar comprimido que eu falo, que pode ocorrer nas instalações de sistemas de refrigeração, né? Se nós não tomarmos cuidado, isso pode acontecer. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou mudar de tela aqui e mostrar aqui para vocês o que podem ocorrer, ok? Bom, então aqui, pessoal, vou mudar de tela aqui e vou mostrar para vocês aqui, de uma forma bem prática, né, o que pode ocorrer quando não tomamos os devidos cuidados. Então aqui, primeiramente eu vou começar aqui com as propriedades do ar atmosférico, né? Então todos nós sabemos que o ar ele é composto de vários gases, né? Que fazem parte aí na nossa atmosférica, né? Então são elas, né, que fazem parte. O nitrogênio, ele compõe 78,1%, né, do nosso ar, o oxigênio 20,9% e os demais gases, né, outros como dióxido de carbono, neon, argônio, eles compõem 0,9%, tá? Então, cerca de 99% de composição do ar consiste em nitrogênio, oxigênio e argônio. O vapor de água, né, ele é variável e o dióxido de carbono são os principais gases residuais que ficam aí na atmosfera. Então, o vapor de água contido no ar é considerado um gás real e quando sofre alteração em sua temperatura ou pressão, mudam de fase, né, que são sólido, líquido ou gasoso, tá certo? Vamos pular para o outro slide aqui. Bom, a pergunta é: por que acumula água no reservatório do compressor de ar, né? Que são esses equipamentos que fornecem ar comprimido tanto para a indústria quanto para borracharias, enfim, né? Locais aí onde fazem pinturas e tudo mais. Então eu tenho aqui, pessoal, dois exemplos que eu quero dar aqui para vocês. Então aqui todo mundo, eu acredito que todo mundo conhece um compressor de ar comprimido, né? E ele também acumula, pessoal, água no seu tanque, no reservatório de ar, né? Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui, ó. Vamos pegar aqui uma caneta para a gente fazer. Então aqui o reservatório de ar, né, pessoal? Vamos dizer que aqui mais ou menos, né? Mais ou menos aqui, isso daqui compõe de água. Geralmente acumula mais água no reservatório em épocas de chuva, né? Que são épocas que a umidade relativa está alta e é ali que ocorre, né, a transformação do vapor de água contida no ar e transforma esse vapor em forma líquida, né? Ele depois se apresenta aí como água, tá certo? Então eu dei dois exemplos aqui, pessoal, para que a gente possa ter um entendimento aqui, né? Que eu faça essa comparação que pode ocorrer em sistemas de refrigeração e ar-condicionado quando nós vamos fazer teste de estanqueidade ou de pressurizar a tubulação para identificar algum vazamento, tá? Então, o primeiro exemplo aqui, pessoal, eu falo
que a minha temperatura aqui do ar, ele tem 24 graus, a umidade relativa do ar 68 e a pressão atmosférica a 0 PSIG, manométrica, tá, pessoal? Eu coloquei em PSI aqui, pessoal, é mais para facilitar aí na hora de falar sobre a pressão, tá? E a minha temperatura de orvalho. Então, esses itens aqui, eles vão nos dizer aqui, mais ou menos aqui, né? Mais ou menos não, vai dizer quando é que o vapor de água vai se transformar em água, né? Vai se transformar em líquido, tá? Depois eu tenho a outra condição aqui, pessoal, que a única coisa que eu mudo aqui, ó, seria a pressão, tá? Se vocês perceberem bem aqui, ó, eu tenho uma pressão aqui e eu tenho outra pressão aqui. Só que essa pressão aqui, de 0 PSI, seria a pressão atmosférica, né? Uma ATM, que ela equivale aí a 14,7, né? Que é a pressão absoluta. E essa pressão de 6,94, vamos arredondar para 7, seria, no mínimo aqui, uma pressão no meu tanque aqui, ó, né? No meu tanque, no reservatório de ar aqui do meu compressor de ar, tá? Então o resto eu vou manter as mesmas coisas, ou só vou mudar aqui a minha temperatura de ponto de orvalho. Reparem, pessoal, que quando eu tenho a minha temperatura interna, né, do reservatório de 24 e o meu ponto de orvalho também a 24, ele praticamente já está saindo da forma de vapor e indo para a forma de líquido, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou usar aqui uma calculadora que é de umidade, né? Eu uso uma calculadora da Vaisala, né? É uma calculadora muito boa aí para que a gente possa identificar pontos, né? De condições do ar. Bom, então a temperatura aqui, pessoal, está 24, a minha pressão aqui é 0, né? Eu vou utilizar o tipo do gás é ar, eu também tenho vários tipos de gás, como nitrogênio, oxigênio, mas vamos falar do ar, que é o que importa aqui para gente. A minha umidade relativa é 58, tá? Então reparem aqui, pessoal, que com uma temperatura ambiente de 24, uma pressão atmosférica 0, que é a pressão a nível do mar, 14,7, né, que é a pressão absoluta, e com uma umidade relativa de 68, eu vou ter o ponto de orvalho desse ar mais ou menos aqui a 17 graus, né? Quando atingir 17 graus, pessoal, quando eu abaixar de 24 para 17, tá? O que vai acontecer? Ou seja, quando a temperatura do ponto de orvalho atingir esse valor, a minha umidade relativa ela vai estar alta, tá? Então, vou pegar o exemplo daquilo, né? Vamos pegar aqui, ó, 24,680, que é essa condição que está aqui, tá certo? A minha umidade relativa é 68. Agora, vamos pegar o segundo exemplo, que eu alterei aqui, ó. Eu alterei a minha pressão interna do meu tanque, pessoal. Então, vamos lá. Quando eu altero aqui, ó, vamos aqui a 6,945. Então, vamos colocar aqui a minha pressão atmosférica, né? Vamos simular como se fosse dentro do tanque, né? Dentro do reservatório. Então, aqui vai dar 6,945 e olha o que acontece. A minha umidade relativa, ela atingiu quase 100%, né? Reparem vocês aqui. E eu vou ter nessa condição aqui, a minha umidade absoluta, ela vai ser de 21,8 gramas por metro cúbico. Ou seja, né, o vapor meu, nessas condições, ela vai ocupar em 1 metro cúbico de ar 21 gramas, ou vamos arredondar, 22 gramas de vapor, né? Ou seja, de umidade relativa, ela vai condensar, tá certo? Então, se nós chegarmos aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, vamos colocar aqui 6, vamos ver se ela atinge, olha lá. O pouco que já deu, ela já condensou a água, tá vendo aqui, ó? A minha umidade relativa chegou 100. Como isso? Só alterando a minha pressão, né, atmosférica,
tá? Que foi o caso aqui do meu tanque, né? Então, quando o meu tanque aqui, né, ele atingiu uma pressão de 6,9 psi, tá? O que que aconteceu? O meu vapor de água contido nesse tanque, né, com uma temperatura no tanque aqui, vamos dizer, de 24, precisa estar 24, pessoal, para que possa haver essa condensação, tá? O que que aconteceu? O meu, o meu vapor de água que estava entrando aqui, ele simplesmente condensou e foi para o fundo do tanque em forma de líquido. Então, por isso que eu chamo, né, esse sistema de estanqueidade da parte da refrigeração e climatização de efeito de compressão, de compressor de ar comprimido, que eu vou falar aqui mais adiante para vocês, tá? Então, vou mudar de slide aqui. Bom, secagem de ar comprimido usando sobrecompressão. Pessoal, a indústria, né, de compressão de ar comprimido, né, que são as empresas que vendem compressores de ar para indústrias, que são utilizados lá na produção, né, que eles têm lá as ferramentas, tudo movido aí a ar comprimido, eles têm que tomar o cuidado para não ter esse vapor, do ambiente, né, em forma líquida, que não vai, senão vai estragar lá as suas ferramentas, tá? Então, eles dizem aqui, pessoal, que a forma mais fácil, né, ou mais rápida, é a sobrecompressão. O que que é a sobrecompressão? É você comprimir um certo volume de ar, né, dentro de um reservatório, né, e essa compressão é maior do que aquele volume daquele ar que está dentro do compressor. Então, o que que eu faço? Eu tenho o meu compressor comprimindo e depois eu comprimo esse ar com uma pressão maior. Para quê? Para fazer com que o meu ponto de orvalho mude e eu separo né, o vapor úmido, né, em água. E aí eu separo o ar da água, né, que é aquela água que fica no fundo ali do meu compressor, tá? Então eles fazem isso daí e isso é muito utilizado, mas né, para os compressores de ar com volume baixo, né? Devido o custo aí, tá? Então, pessoal, o que que eles dizem aqui? Que, em geral, a umidade do ar tende a ser maior em dias quentes, especialmente em áreas tropicais e durante o período de chuva. Isso é capaz porque o ar quente é capaz de conter mais vapor de água do que no frio, né? Por outro lado, em dias frios, a capacidade de retenção de umidade do ar é menor e devido à baixa temperatura. Então é aí que acontece, né, esse fenômeno de vapor virar água, né? Como se você pegasse uma esponja, essas esponjas que a gente usa para lavar louça, né? E comprimir ela, você vai ver que vai sair água, né? Então a compressão, né, a pressão que você exerce na esponja com a mão, ela praticamente tira a água da esponja, tá? Então a sobrecompressão é o método mais fácil para secar o ar comprimido, né? O ar é primeiro comprimido a uma pressão mais alta do que uma pressão de trabalho pretendida, o que significa que a concentração de vapor da água aumenta. Depois disso, o ar é resfriado e, como resultado, a água é separada do ar. Tá certo? Vamos para o próximo slide. Bom, uma coisa, pessoal, que muitos profissionais falam, né? Nitrogênio absorve umidade? Não, pessoal. Nitrogênio não absorve umidade do sistema de refrigeração, né, quando nós estamos lá fazendo a quebra de vácuo, tá? Isso daí é mito, não existe isso daí. O que ele faz, na verdade, o nitrogênio faz, é empurrar o vapor, né, úmido para fora da tubulação.
né? Mas essa coisa de nitrogênio absorver umidade ou absorver uma certa quantidade de água contida dentro de uma tubulação, isso não procede, pessoal. Vocês podem pesquisar fontes mais, digamos assim, faculdades, Wikileaks, aquelas fontes, você vai ver que não procede isso daí. Isso daí é uma coisa que tem no mercado, que é falado pelos refrigeristas, mas isso não é verdade, ok? Nitrogênio, pessoal, não absorve umidade, ok? Então, o nitrogênio, ele não absorve a umidade interna nas tubulações do sistema de refrigeração. O nitrogênio é frequentemente usado na purga e no teste de pressurização das tubulações de refrigeração para evitar a presença de umidade e oxigênio que podem causar a corrosão e outros danos do sistema. Também é utilizado na quebra de vácuo para que haja um aumento da pressão na tubulação para que os pequenos cristais de gelo formados nas paredes dos tubos devido à baixa pressão no processo do vácuo possa voltar ao estado líquido e assim ser removido novamente no processo de evacuação. Então, pessoal, a umidade ela faz isso. Então, se você antes de começar o processo do vácuo, você passa o nitrogênio e você retira aquele ar, né, úmido que está dentro da tubulação, tá? Outra coisa é quebrar o vácuo. Então, o que que acontece? Você está lá no vácuo, você vai dar tripla vácuo, né? Aquele modelo que eles passam, né? Então, se você tiver algum cristais de gelo ou alguma coisa de gelo lá dentro, o que que você tem que fazer? Você tem que pressurizar, né? De preferência com nitrogênio. E essa pressão, pessoal, quando eu aumento a pressão, o que que vai acontecer com aqueles cristais de gelo ou aquela pedrinha de gelo que está lá dentro? O gelo ele vai se tornar líquido só fazendo o aumento de pressão dentro da tubulação. Faz com que esse gelo ele praticamente ele descongele e você continua depois tirando essa umidade, né, esses líquidos, pequenos cristais em forma de água, e você vai evaporar ele em baixa pressão, tá certo? Então, é isso que o nitrogênio faz. O nitrogênio não absorve umidade, ele arrasta o ar, ele arrasta a umidade, tá certo? Para que esse ar não fique lá dentro da tubulação, ok? Bom, vamos para o outro slide aqui. Aqui, pessoal, eu fiz um teste, tá? E exatamente como acontece com o compressor de ar comprimido. Nesse primeiro vídeo aqui, pessoal, eu fiz aqui esse vidro aqui, ele está tapado hermeticamente e ele está pressurizado com 15 psi aqui dentro. Então, veja o que que eu fiz. Eu injetei o gás lá dentro, né? Coloquei o ar lá dentro e eu comprimi ele, tá? Aí eu coloquei ele de um dia para o outro, né? À noite, eram mais ou menos umas 8 horas da noite, e só fui tirar no outro dia. Por que que eu fiz isso, pessoal? Porque é na madrugada que a temperatura ambiente ela baixa, né? Então, se a temperatura ambiente abaixa, o que que vai acontecer? Vai mudar lá o meu ponto né, de, de vapor para água, né? Que vai alterar ali a minha, como que diz ali deixa eu mostrar aqui para vocês, que vai alterar o meu ponto de orvalho. Se eu mudo o meu ponto de orvalho, eu mudo a minha temperatura, a minha pressão aqui de condensação, tá certo? Ele vai voltar em forma líquida. Então, veja vocês aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Ó, tá vendo? Isso daqui foi 7 horas, 8 horas da manhã, o vidro estava assim, ó, todo embaçado, cheio de umidade, tá certo? Então, isso daqui ocorreu de madrugada. Por que que eu falo isso, pessoal? Porque geralmente nós pegamos, como que eu digo assim, nós utilizamos deixar instalações novas ou algumas instalações pressurizadas
para tirar no outro dia para ver lá se a pressão caiu, né? No nitrogênio ele dá uma leve queda de pressão lá, que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes não é o vazamento, mas sim porque alterou a temperatura. Então, pessoal, é nesse momento que o ar que está lá dentro da tubulação junto com o nitrogênio, que ele vai condensar, tá? Isso acontece, pessoal, porque geralmente a gente faz a instalação nova ou faz algum trabalho, o que a gente faz? A gente já coloca o nitrogênio direto na tubulação com uma certa quantidade de ar atmosférico lá dentro. E isso, pessoal, é muito preocupante, principalmente em épocas de chuva, né? Em épocas não só de chuva, como também naqueles dias que tem mais calor, né? Lembrando que quanto mais calor for o ar, mais condições de absorver a umidade ele tem. Então, o que a gente faz? A gente já pressuriza direto em cima daquele ar que está dentro da tubulação e deixa lá ele pressurizado. E aí é onde ocorre esse fenômeno, né? Se ele deixar de um dia para o outro, e se a temperatura à noite abaixar, aquele ar misturado com nitrogênio lá dentro, sob pressão, ele vai mudar o ponto de orvalho. Então, ele vai acabar se impregnando ali nas paredes, né? E quando o sistema já estiver em funcionamento, eu tiver óleo na tubulação, pessoal, aí a coisa complica mais. Porque esse vapor de água, ele vai condensar, ele vai ficar em forma de película de água em cima do óleo, né? E aí misturou com o óleo, depois para tirar isso vai ser complicado, também no compressor, tá? Então isso daí é mais preocupante dentro de instalações novas, instalações que já estão funcionando, principalmente quando você vai testar aquele evaporador que está dentro de uma câmara fria, né, onde você tem lá a temperatura do evaporador baixa e você acaba identificando ali como que diz, o vazamento, pressuriza o nitrogênio em seguida e empurra esse ar para o evaporador, tá? Então, isso é o que acontece. E depois aqui, pessoal, tem outro vídeo que eu fiz aqui. Deixa eu diminuir o volume aqui para não ficar muito alto. E aqui o que eu fiz? É o mesmo vidro, né, que eu tirei de manhã. E aí eu fui, vejam vocês que tem uma pressão de 15 psi, né, que foi a pressão que alterou a temperatura, a temperatura de orvalho e fez com que o vapor condensasse no recipiente, tá? Aí eu estou soltando a pressão, tá? Eu vou adiantar o vídeo aqui. E depois, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz o vácuo, né? Deixa eu fazer aqui o vácuo para vocês. Tá? Tá lá o vácuo, já iniciando o vácuo, né? Estou com a bomba de vácuo, vou adiantar aqui, ó. Vamos lá. Repare que eu já estou em vácuo. E o que está acontecendo? A minha umidade já está saindo, né? Mas reparem, pessoal, que nesse caso aqui, como a bomba é rápida, ela evaporou rápido. O que pode ocorrer, pessoal, é que se a instalação for longa, eu posso fazer com que aqueles vapores de água dentro da instalação, eles viram cristais de gelo, né? Porque a bomba aqui é grande por um volume pequeno, vamos dizer assim. Mas quando a gente faz dentro de uma instalação e eu estou muito longe, onde tem muita conexão, pode ser lentamente e pode virar cristais de gelo. Tá certo, pessoal? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido o vídeo, né? Se vocês quiserem fazer seus comentários aí, prós e os contras, ficam à vontade. Espero que tenham gostado do vídeo, tá certo, pessoal? E até mais. Vou fazer outro vídeo falando sobre como os procedimentos de vácuo. Eu sei que muita gente tem modos de fazer vácuo, mas eu vou falar como eu faço o vácuo e para que isso evite, ok? Um abraço, pessoal.